Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Esperamos que esse seja um momento abençoado para a sua vida, nesse dia do Senhor. E como sempre temos orado e esperado em Deus, com certeza temos sido agraciados e acompanhados pela presença do Senhor. Queremos dar as boas-vindas aos queridos irmãos, amigos, quem sabe outros colegas, irmãos de outras igrejas que também hão de nos acompanhar nesse momento de estudo bíblico da Palavra de Deus. Antes de adentrarmos no estudo propriamente esta manhã, eu quero reforçar aqui o convite a todos os amados irmãos da nossa igreja, bem como a todos aqueles que nos acompanham, para que a partir de logo mais às 19h30, fiquem atentos, os irmãos fiquem sintonizados, porque nós teremos uma série de palestras, pregações com a temática família, com pregadores, pastores especialmente convidados para isso. Então hoje à noite, às 19h30, se Deus quiser, iniciaremos essa série de palestras com esses pastores ou pregações com esses pastores, especialmente convidados para isso. Então iniciaremos hoje à noite às 19h30, pastor Eudes Oliveira estará pregando para nós aqui nos canais da nossa igreja, tá bom? Pastor Eudes Ferreira de Oliveira, ele é diretor do Centenário Colégio Presbiteriano 15 de Novembro em Garanhuns. Foi pastor auxiliar recentemente, pastor assistente de uma das igrejas presbiterianas de São Bento do Una, mas em função de tratamento de saúde, atualmente ele está cuidando da sua saúde e também está na gestão do Colégio Presbiteriano 15 de Novembro. Então, o pastor Eudes iniciará esta nossa pregação hoje, uma fala hoje abençoadora, bíblica, sobre o tema família. Em seguida, na próxima quinta-feira, às 19h30, teremos a participação, próxima quinta, dia 28, a participação do reverendo Jason Rodrigues, é psicólogo, pastor da Igreja Presbiteriana de Pontezinha, no Grande Recife. Também certamente será uma live abençoadora para todos nós que estaremos sintonizados naquela ocasião. Então, na próxima quinta-feira, nosso segundo palestrante, pastor Jason, da Igreja Presbiteriana de Pontezinha. Em seguida, no dia 31, no próximo domingo, nós teremos a participação às 10 horas da manhã do pastor Cássio Neves, pastor da Igreja Presbiteriana, aliás, da Quarta Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Um bom pastor, mestre, também excelente expositor da Palavra de Deus, que nos abençoará também com um tema relacionado à família. E encerrando, irmãos, a participação especial desses pastores, especialmente convidados por nós, teremos a palavra do pastor Humberto Ferreira, é um dos pastores que compõem o grupo de pastores da Igreja Presbiteriana das Graças, no Recife. Então, o pastor Humberto também é psicólogo, um homem bastante instruído na Palavra de Deus, com experiência pastoral também no estado da Bahia. E ele foi também especialmente convidado para fechar esse mês de maio, que é o mês considerado o mês da família, com mais uma exposição abençoadora da Palavra de Deus aos nossos corações. Então, quero reforçar aqui o nosso convite a todos os amados irmãos, a você que é membro da nossa igreja e todos aqueles também que nos acompanham de outras igrejas, amigos, parentes, quem sabe até pastores, colegas, presbíteros, oficiais que constantemente têm acessado os canais da Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina. Então fica aqui o meu reforço, o meu convite especial a você, para que você não se furte, selecione esse tempo precioso para estar conosco a partir das 19h30 nessa primeira live direcionada à família com o reverendo Eudes Ferreira de Oliveira. E encerrando também, conforme já detalhamos aqui todos esses encontros especiais sobre a família, encerrando com o pastor Humberto Ferreira, no próximo domingo, dia 31, às 19h30. Então fica aqui o nosso reforço, nossos detalhes em relação à participação desses amados pastores que irão nos abençoar
com a fala bíblica. Então nós queremos dar as boas-vindas a todos os amados irmãos aí, ó, que já estão nos acompanhando. Temos Selma, Magali, Sueli Silva e certamente outros irmãos que já estão entrando em sintonia com a nossa exposição no estudo bíblico desta manhã de Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos todos os amados irmãos, aqueles que não citei, mas que certamente estão sintonizados nesse momento para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Então veja só, a partir da noite nós teremos essas preleções especiais relacionadas à família. Domingo passado nós conversamos um pouco uma palavra aos maridos, baseado no Efésios capítulo 5, fazendo jus à temática da família. Hoje pela manhã, de forma especial, eu não vou falar sobre família, vou deixar que os preletores nos abençoem. A partir de hoje à noite, nós teremos palavras abençoadoras relacionadas à família, conforme nós acabamos de anunciar a vocês. Então hoje nós vamos falar sobre o senhorio de Cristo na Escola Bíblica Dominical, fechando assim o nosso ciclo de estudos sobre os ídolos do coração. Então você que nos acompanha nesse momento pode estar certo de que nós concluiremos essa série de estudos chamados sobre os ídolos do coração. E eu convido você essa manhã para que juntos possamos estar orando, pedindo a orientação de Deus, para que juntos possamos crescer mais uma vez nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Antes da oração também, cabe bem agradecer aos amados irmãos, a assistência técnica que temos recebido do nosso irmão presbítero César, bem como a equipe do Ministério de Divulgação que tem nos apoiado muito nesse ministério, entre outros irmãos também, que tem nos ajudado nesse momento especial de isolamento social. Deus tem sido gracioso, nos dá a oportunidade de postar, de fazer algo que é necessário que nós, pastores, possamos fazer dentro das nossas limitações, algo para que o rebanho do Senhor continue sendo assistido. Então, nossa palavra de gratidão a todos os irmãos à disposição, ao Ministério de Divulgação, também aos ministérios da igreja que não tem parado, né? Graças a Deus por isso. Departamento Infantil, sob a liderança da nossa irmã Vandete, eu quero aproveitar, antes da leitura e da oração, para o início do estudo, aproveitar também para agradecer a Deus pela energia, a disposição que esses amados irmãos têm tido nos diversos ministérios, tá bom? E quero incentivar você, que é pai, que tem criança, sintonize, fique ligado nas lives que a tia Wanda tem postado, tem feito aí, certo? Então separe um tempinho precioso, instrui suas crianças para que possam estar também assistindo as lives que são postadas relacionadas ao departamento infantil. Lembramos também o Ministério de Adolescentes da Igreja, muito importante também. Tem sido feito trabalhos valiosos envolvendo os nossos adolescentes. Então você que é pai, não esqueça, você que é mãe, não esqueça de estimular seus adolescentes para estar em sintonia com as programações da igreja também. E você que é jovem, também fique atento. Certamente a diretoria da nossa UMP já fez ou fará algum tipo de programação que de alguma forma vai lhe assistir também você como jovem. Então, fiquemos atentos em relação a isso. Temos o trabalho também das senhoras, da SAF. A SAF também tem desenvolvido um trabalho maravilhoso também de oração e nós precisamos que você, senhora também da igreja, continue envolvida na medida do possível também nesse ministério que é por demais importante. Ministério de Ação Social, então todos os ministérios, sociedades da igreja, graças a Deus têm funcionado bem na medida do possível, né? Então que Deus abençoe a todos nós. Ore por nós, pelo pastor e sua família, pelo conselho, os presbíteros, suas famílias, os diáconos da igreja também. Todos nós precisamos do apoio, das orações e, sobretudo, da compreensão de todos vocês. Então, que juntos possamos ter essa mentalidade e estarmos juntos pela obra do Senhor nosso Deus. Bem-vindo a todos os amados irmãos que nesse momento estão nos acompanhando nesse tempo precioso de estudo. Certo? Deus nos abençoe. Olha, vamos orar nesse momento, pedir a orientação de Deus para o estudo que vamos ter nesse momento.
Deus nosso Pai, nesta hora que temos a oportunidade de nos reunirmos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Agradecemos, Senhor, pela dinâmica da Tua Igreja, pela fé, perseverança, pela força e orientação que vem dos céus às nossas vidas. Pedimos-te, Pai, que nesse momento de ajuntamento, mesmo virtual, em que os Teus servos e servas, a Tua Igreja e irmãos nossos distantes e outras localidades se reúnem para estarmos juntos estudando a Tua Palavra, pedimos a Tua graça, a Tua bênção, o perdão do Senhor para as nossas iniquidades, para os nossos pecados. Nos capacita, Senhor, para que, à luz da Tua Palavra, possamos estar ouvindo a Tua voz pelos ensinos das Escrituras Sagradas. Nos ajuda, Senhor, como povo da aliança, que precisa do Teu favor, do Teu poder e da Tua graça constantemente. Nos ajuda a caminharmos, Deus, direcionados pelos Teus ensinos. Ó Pai, nós oramos, pedimos isso e desde já Te agradecemos pela Tua presença e pela orientação do Espírito Santo em nossas vidas. Fazemos isso e pedimos que o Senhor abençoe toda a Tua igreja espalhada na face da terra e de forma especial a igreja que se reúne nesse momento para estudar a Tua Palavra. Oramos assim em nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler comigo na Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, o exemplo de Cristo na humilhação. Capítulo 2 de Filipenses, nós vamos ler os versos de 5 a 11. Abra aí a Palavra de Deus, dá um tempo para que você abra a Palavra do Senhor, para que juntos possamos estudar esse assunto tão importante que é chamado o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo. Eu quero que você acompanhe comigo a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11. Diz assim, meus irmãos, a Bíblia Sagrada. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então vamos conversar esta manhã, irmãos, nesse momento de estudo bíblico da escola dominical em classe única, podemos dizer assim, sobre o senhorio de Cristo. Quando a gente vai pensar, irmãos, sobre o senhorio de Cristo, é notório que nós observamos nos dias atuais que tem aqueles que usam dessa expressão, o Senhor ou o senhorio de Cristo, para tornar essa frase, Jesus é o Senhor, para tornar dessa expressão, dessa frase, como que um slogan, ou um tipo de, quem sabe, magia, para que atrás de certas práticas se tragam muitas ilusões e se pratique coisas que estão distantes do que a palavra de Deus ensina. Então o termo Jesus Cristo é o Senhor tem sido utilizado por alguns como uma forma de fazer promessas que nem sempre a palavra de Deus ela respalda essas promessas como algo de garantia que de fato irá acontecer. O certo, irmãos, é que usar uma expressão
bíblica, nem sempre vai garantir que esta expressão na prática se torne fonte de realizações para aqueles que usam essas expressões. Em função disso, por não se ter uma análise correta, bíblica, e orientada pelo Espírito Santo de Deus no uso de certas expressões, nós podemos lembrar muito bem que a palavra de Deus recomenda e nos exorta para que não tomemos o nome do Senhor nosso Deus em vão. Aliás, irmãos, esse é um dos mandamentos que nós aprendemos no Êxodo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esta é uma exortação em forma de mandamentos que nós aprendemos da parte de Deus. Não tomar o nome de Deus em vão. A palavra de Deus nos diz isso. Então, quando o assunto é o senhorio do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos analisar à luz da Bíblia o que significa isso para nós, qual a importância e como devemos usar esse termo, o senhorio de Cristo, de forma fiel, de forma que não venhamos negligenciar na prática o que esse ensino, de fato, nos quer trazer. Essa expressão. Veja bem, irmãos, a palavra Kyrios, que é Senhor no grego, não era costume se utilizar naqueles dias para outros fins que não fosse tão somente político. Na época em que Cristo viveu aqui na terra, bem como seus apóstolos, todos nós somos sabedores e que foi uma época de muita perseguição ao cristianismo. Podemos assim dizer que em várias fases em que Cristo esteve na terra, vários dias, vários tempos, bem como os seus discípulos, pessoalmente a igreja passou, e desde o seu nascimento é sabido pelos relatos bíblicos que desde o nascimento do Senhor Jesus Cristo, ainda como criança, ele foi perseguido e seus pais tiveram que passar um tempo, digamos assim, exilados ou escondidos no Egito. Então todos nós sabemos dessa história, está registrado nos evangelhos, que Herodes moveu uma grande perseguição para poder matar, caçar, achar e matar essa criança chamada Jesus, que acabara de ser anunciado o seu nascimento. Então é fato que a perseguição ao cristianismo e à igreja, ela acontece desde o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos disso. Então essa palavra Kyrios, ou Senhor, era muito empregada, muito mais no contexto do Império Romano. Senhor, politicamente falando, naqueles dias, só deveria ser aplicado para a pessoa dos Césares ou dos imperadores romanos. Nunca que essa palavra poderia cair em outro contexto, ou melhor, nunca que poderia ser aplicado a outra pessoa que não fosse o imperador romano. Então a palavra Kyrios aqui, no grego, que é Senhor, era usada apenas para se referir ao imperador romano. Por quê? Porque o imperador ele carregava consigo a figura de alguém que era um senhor potente politicamente, que tinha o poder para decidir todas as questões do Império Romano. Então não se admitia que esta palavra Kyrios, ou Senhor, fosse transferida para outro ser, para outra pessoa, senão para a figura do imperador romano. Mas, irmãos, com o advento do cristianismo, essa expressão Senhor foi reconhecida e, digamos assim, manifestada na vida, nos atos e na proclamação da igreja cristã daqueles dias. A boca daqueles que agora receberam o Messias, o bebê prometido, o Salvador do mundo, Emanuel, agora foi reconhecido em meio às perseguições e rejeições
daquela sociedade política romana daqueles dias, a igreja agora passa, meus irmãos, a dizer que nasceu o Salvador do mundo. Nasceu Jesus, o Senhor. E a Bíblia nos fala, irmãos, em alguns textos, que esta foi e que está registrado, segundo os estudiosos, como sendo a primeira confissão de fé da igreja cristã primitiva. Ela está condensada nessa expressão: Jesus Cristo é o Senhor. Então os irmãos podem conferir o que nós estamos dizendo em Romanos, no capítulo 10, o verso de número 9, nos diz assim a palavra de Deus. Eu quero convidar você a consultar a Bíblia nesse momento de estudo bíblico da Escola Dominical. Romanos, capítulo 10, versículo 9, nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então note que nesse texto aqui, a expressão Jesus como Senhor funciona como a primeira expressão de confissão de fé da igreja cristã antiga. A declaração de que Jesus Cristo é o Senhor. É fato que esta expressão e esta declaração, naqueles dias, foi uma declaração como que, de alguma forma, que provocava insulto ao poder político romano daqueles dias. Porque Herodes e os imperadores romanos jamais aceitariam que alguém nascesse com esse título de Salvador do mundo. É tanto, irmãos, que ocasionalmente nós observamos que havia uma preocupação por parte de Herodes ou de Pilatos, da liderança política daqueles dias. Achavam eles que Jesus Cristo veio tomar o reinado político e humano deles. Mas Jesus dá como resposta àqueles que assim pensavam, Jesus diz, olha, o meu reino não é deste mundo. Mostrando para eles, irmãos, que Jesus não veio com essa preocupação de liderar politicamente este mundo e resolver os problemas e as mazelas sociais. Aliás, irmãos, lembrando disso, naqueles dias em que Cristo esteve lá, naquele contexto em que o Império Romano dominava politicamente, em que havia esta preocupação por parte deles, como se Cristo fosse uma ameaça para tomar-lhes o poder político. Naqueles dias existia um grupo, que podemos dizer religioso e politicamente também, chamado os Zelotes. Os Zelotes tinham, irmãos, essa ideia de que Jesus Cristo deveria ser aquele que, o Messias deveria ser aquele que veio com poder para usar a força e a guerra para destruir os seus inimigos e instalar um reino social de justiça lá em Israel. Os Zelotes pensavam que Jesus deveria ser assim, um Jesus político, que vinha resolver as mazelas da sociedade daqueles dias, e não Jesus que se deixaria morrer, ser crucificado. Então, eles tinham essa ideia de que o Messias prometido era alguém que viria com essas ações políticas para resolver os problemas sociais. E aí, irmãos, de alguma forma podemos dizer que foi grande a frustração dos zelotes em relação a isso. Porque Jesus declarou para a liderança política daqueles dias, olha, o meu reino não é deste mundo. E quando Jesus vai dizer também, olha, os pobres sempre vocês terão com vocês, Jesus está dizendo aqui, olha, eu não vim para resolver todos os problemas sociais da sociedade. E essa é a grande questão. Muitas pessoas têm essa visão da pessoa, do senhorio de Jesus Cristo, como se ele fosse aquele que veio trazer
solução para todos os problemas materiais da vida, e aí há um grande equívoco em relação a isso. Cristo não veio para resolver todos os problemas sociais. É verdade que, querendo ele pode promover bênçãos sociais. Aliás, ele tem feito isso na pessoa de Deus e como Deus que ele é. Ele tem mantido a sua criação, tem mantido os povos, a sociedade. Deus, pela sua bondade, misericórdia e graça, tem, de fato, assistido a sociedade. Mas tem pessoas que acham que isso não é suficiente, acham que esta vida e a sociedade tem que nos oferecer um berço de bem bom em tudo. E aí, irmãos, nós encontramos os grandes equívocos que muitas pessoas cometem quando vão pensar sobre o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Como se esse Senhor tivesse a obrigação de fazer da nossa sociedade uma sociedade perfeita em tudo, que tudo funcionasse perfeitamente. E biblicamente nós sabemos que isso não é fato, não é real e não acontecerá. Nós nunca teremos uma sociedade livre de problemas. Por quê? Simplesmente porque essa sociedade ela traz os traços e os sinais da queda, do pecado de Adão. E até que Deus restaure todas as coisas, que Cristo volte e defina todas as coisas com o seu juízo definitivo, conforme nos diz as profecias e as escrituras, nós viveremos sempre sofrendo as consequências da queda de Adão. Então, nós temos que entender, irmãos, que esse assunto, certo, sobre o senhorio de Cristo tem que ser entendido à luz equilibrada das escrituras sagradas. Cristo não veio para resolver como Senhor de tudo, não veio para resolver todas as demandas, todas as mazelas que a sociedade atual tem. Quando eu falo sociedade, eu falo todos os problemas existentes no planeta que nós habitamos, que é a Terra. Então, irmãos, olha, vejamos. Por mais que a igreja tenha passado essas perseguições e o próprio Cristo tenha sofrido perseguição politicamente, bem como os seus seguidores, a igreja continuou firme na sua confissão de fé, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é importante, irmãos, porque nós, uma vez compreendendo o sentido real dessa expressão Jesus Cristo é o Senhor, nós passamos a ter uma compreensão de que Deus é soberano em tudo e que Ele rege todas as coisas segundo o sábio conselho da sua vontade. Os cristãos daqueles dias, irmãos, eles não hesitaram em proclamar que Jesus Cristo, aquele que tomou a forma humana, é o Senhor dos céus e da terra. Por mais que muitos viessem a duvidar do seu senhorio, do senhorio de Cristo, como alguns disseram, mas esse não é o filho do carpinteiro? Como que pode esse ser o próprio Deus? Como pode ser ele o Filho de Deus? O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Certamente, irmãos, houve aqueles que começaram a duvidar sobre essa confissão de fé dos cristãos daqueles dias em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. É importante dizermos que os cristãos daqueles dias, eles tinham, bem como nos dias atuais, Deus nos chama para essa visão correta, que os cristãos dos dias passados, bem como nos dias atuais, nós temos que alinhar a nossa visão de que Cristo não veio com aquela função e não tem a sua função de milagreiro. De milagreiro. É bem verdade, irmãos, que quando nós vamos analisar o ponto central teológico de cada evangelho, nós observamos que cada evangelista escreveu teologicamente com um foco definitivo, um foco diferente. Por exemplo, ao lermos o Evangelho de Mateus, nós observamos que Mateus nos fala que Cristo é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Essa é a teologia central do Evangelho de Mateus.
Quando vamos para Marcos, observamos que a teologia central, o pensamento central de Marcos, assim nós aprendemos, é mostrar Jesus como servo sofredor. Aquele que veio se humilhar, sofrer para cumprir um propósito definido pelo próprio Pai. Caminhando, observamos agora a visão de Lucas. Lucas apresenta Jesus justamente como esse benfeitor público. Esse que veio socorrer a sociedade. É uma visão que nós não podemos negar em relação a isso. Ponto central de Lucas: apresentar Jesus segundo algumas informações confiáveis. A teologia central de Lucas é justamente apresentar Cristo como aquele benfeitor público. Aquele que veio abençoar materialmente, mas veio anunciar o que é essencial à sociedade, o que ela precisa: arrependimento e vida eterna através do Filho de Deus. Isso nós observamos no pensamento central dos escritos do evangelista Lucas. Quando vamos para João, observamos que João é aquele que escreve para nos ensinar e nos mostrar que Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus é o Filho gerado do Pai. Ele é o próprio Deus. Ele é Deus em poder, essência e existência. Então, esse foco central teológico do pensamento de João, em mostrar que Jesus é o próprio Deus. Jesus não é, como se diz, uma criatura de Deus, a primeira criação de Deus, como muitos querem advogar. Não. Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus é aquele que foi e é a própria essência do Pai. Nós aprendemos isso pela palavra do Senhor. Então, o foco central da preocupação teológica de João, segundo fontes boas e sérias, é que João tem essa preocupação em provar, mostrar para os seus leitores que Jesus é o próprio Deus. Então, o fato de nós dizermos que tem muitos que ainda entendem o senhorio de Jesus Cristo como aquele que tem a obrigação de fazer milagres, nós estamos mostrando aqui que a visão dos evangelistas é destacar um ponto central em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, observamos também que esse texto de Filipenses capítulo 2 é um texto que traz para nós a humildade de Cristo como sendo o ponto inicial da mais alta expressão do seu senhorio. A humildade de Cristo, irmãos, não o descredenciava como Senhor. Em momento algum. Servir e ser humilde, irmãos, diante dos ensinos do cristianismo é virtude. E a humildade era uma virtude, ou é uma virtude, que deve ser cultivada porque é um ensino bíblico. Mas no contexto do Império Romano, humildade era visto como uma virtude dos fracos. A sede pelo poder e pelo domínio romano, secular, odeia esta palavra. Humildade, irmãos, não é muito diferente. Na prática, muitas pessoas não gostam de ouvir o discurso da humildade. Só que os crentes, os cristãos não podem assimilar essa mentalidade secular de que a humildade é uma virtude, ou uma qualidade, ou algo expressado pelos fracos. Porque o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, Jesus Cristo, nesse texto de Filipenses capítulo 2, irmãos, nos ensina esse princípio. O seu senhorio, irmãos, ele se inicia mostrando para nós a necessidade que temos
de reconhecermos que a exaltação só é possível, primeiramente, com a humilhação. Eu sei que é um assunto que muitas pessoas talvez não venham digerir bem esse assunto. Mas os cristãos, eles têm a necessidade, aliás, têm a obrigação de entender esse assunto, o senhorio de Cristo, a partir do princípio da humilhação de Jesus. Porque ninguém pode ser exaltado se não for humilhado. A Bíblia nos diz claramente isso. E esse é o processo normal. Quem quer ser exaltado, quem quer subir ao último degrau, tem que começar pelo primeiro. A humilhação. Então, note bem, irmãos, que Jesus nos dá o exemplo. Em João capítulo 13, na cerimônia ali, no ato do lava-pés dos seus discípulos, Jesus traz esse exemplo para nós. Ele mesmo sendo Deus, Senhor dos senhores, ele dá o exemplo lavando os pés dos seus discípulos. Isso é um ato de demonstração, uma simbologia de humildade. De humildade. Não é que eu e você vamos lavar os pés uns dos outros, mas se for necessário, deveremos fazer isso. Mas ali, irmãos, é a demonstração de alguém que de fato é humilde. Lavar os pés naqueles dias dos outros, quem fazia isso era os servos, os escravos. Então, os valores do reino de Deus, irmãos, eles são expressados e ensinados assim, a partir da humildade. Temos que ter humildade. E quando nós reconhecemos os nossos erros, devemos reconhecer como atitudes nobres. Reconhecer os nossos erros, os nossos pecados diante de Deus, isso é nobreza. Isso é louvável aos olhos de Deus. Todos nós temos que reconhecer que dia a dia nós não somos nada, dependemos de Deus e precisamos do seu favor e da sua misericórdia. Olha, irmão, Santo Agostinho sempre nos lembra em suas palavras, ele diz assim, que a maior virtude inicial de cada cristão na vida prática é resumida em 3 palavras. Humildade, primeiramente. Segunda, humildade. E terceira, humildade. A humildade, ela cai bem, irmãos, em qualquer lugar. Muito embora nós sejamos mal compreendidos quando o assunto é humildade. Mas é um assunto bíblico. Por quê? Porque o senhorio de Cristo, ele se inicia nos ensinando que os grandes no reino de Deus são aqueles que começam a servir. A palavra de Deus nos ensina isso. Jesus, ele é Senhor, irmãos, porque ele nos ensina o princípio da servidão. E ele serve não com o sentido de explorar, não com o sentido de dominar os seus servos cegamente. Não, a palavra de Deus não nos leva a esse ensino. Eu quero que você, à luz da palavra do Senhor, do que a Bíblia nos ensina, confira o que a palavra de Deus nos fala em relação a isso. Olha, 1 Pedro, no capítulo 2, o verso de número 21, nos diz assim: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Olha, irmãos, Deus quer que eu e você sigamos os passos de Jesus. Não podemos jamais sermos cristãos se não observarmos e seguirmos os passos do Senhor nosso, que é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Não é possível nós nos identificarmos como cristãos, como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, se nós não seguirmos os passos do nosso amado Mestre Jesus. Então, ele deu o exemplo com a sua vida.
E eu e você devemos também seguir os passos do nosso amado Jesus Cristo. Então, 1 Pedro, no capítulo 2, verso de número 21, nos faz lembrar isso, que Cristo sofreu, Cristo deu o exemplo com a sua própria vida para que eu e você pudéssemos seguir esse exemplo. Então, o senhorio de Cristo tem a ver com humildade, com humilhação. Isso é fato, isso é Bíblia. Agora eu quero caminhar para finalizar o nosso estudo essa manhã, nossa fala em Escola Bíblica Dominical, lembrando as formas diferenciadas do senhorio de Jesus Cristo. Eu quero que você guarde isso também, certo? A primeira nós já focamos no texto básico, que é a humilhação de Jesus. Filipenses capítulo 2, os versos de 6 a 8, nos fala sobre a humilhação de Jesus. A segunda coisa, baseada nesse texto, que é o texto básico da nossa fala esta manhã, em estudo, nós devemos lembrar da exaltação de Jesus, que está nos versos de 9 a 11 de Filipenses capítulo 2. Esses dois textos, irmãos, aliás, esse texto que são divididos em duas partes, a primeira parte fala da humilhação de Jesus e a segunda da sua exaltação, é um texto que nos fala sobre os estados de Cristo. Então, quando a gente vai conversar sobre o senhorio de Cristo, não podemos esquecer que ele possui dois estados. O primeiro estado, que é o estado da humilhação, e o segundo é o estado da exaltação. Veja, irmãos, isso é por demais importante e interessante para nós, por quê? Porque os filhos de Deus, os cristãos, todos eles passam pelo primeiro estado, né? Que é para se assemelhar à pessoa de Jesus Cristo. Todos nós passamos dificuldades e humilhações nesta vida, certo? E a humilhação inicial, a qual Deus vai aplicar a sua eleição em nossas vidas, é dizer que nós não somos nada. Somos pecadores, somos perdidos e que sem Cristo não há como entrarmos no reino de Deus. Então a mensagem inicial é nos humilhar, dizer que de fato nós estamos perdidos. Sabe, irmãos, tem pessoas que se ofendem quando nós dizemos para elas, olha, você é pecador, você precisa se arrepender, então você não é nada. Muitas pessoas se ofendem com isso. Por quê? Porque essas pessoas estão com a sua mente, o seu coração contagiado com aquele ensino de que elas nascem boas. Mas o que a Bíblia nos fala é justamente o contrário. A Bíblia nos fala que por natureza nós somos filhos da ira, estamos perdidos desesperadamente. E se a graça de Deus e Cristo não for manifestado como o Senhor Salvador de nossas vidas, ai de nós. Mas a primeira notícia que temos é que nós estamos perdidos. Estamos numa fase de humilhação. Algo precisa ser feito para que saiamos dessa fase. A segunda fase, que é a fase da exaltação, só é possível quando Cristo resolveu se humilhar, se identificar conosco, nos perdoar, trazer a salvação às nossas vidas aqui. Então, esse segundo estágio nós observamos que é a exaltação. Então, quando vamos relembrar as formas diferenciadas do senhorio de Cristo, baseado em Filipenses capítulo 2, precisamos entender que a primeira parte nos fala justamente sobre a humilhação do Senhor Jesus Cristo, e a segunda sobre a exaltação do Senhor. São as duas fases que de fato serão aplicadas na vida dos filhos de Deus. Primeiro a humilhação, depois a exaltação. Vencer sem sacrifício é triunfar sem glória. Assim nos dizia Napoleão Bonaparte. É uma expressão secular que de alguma forma tem alguma aplicabilidade quando o assunto é: nós jamais poderemos ser exaltados se primeiro não passarmos pela fase da humilhação. Então, devemos aprender, caminhando um pouco mais para o fim da nossa lição esta manhã, devemos aprender, irmãos, que Jesus Cristo, ele veio para servir. Ele veio para servir. Eu quero deixar um texto para você ler, agora ou depois, você vai ler sobre o exemplo
de um servo, aquele que veio para servir na pessoa de Jesus Cristo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Você pode usar esse texto. Então, Cristo veio para nos dar o exemplo também, a fim de que o nosso serviço cristão seja feito pela maior motivação, que é o amor. Eu quero que você leia comigo em Gálatas, capítulo 5, verso de número 13. Nos diz assim a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 5, verso de número 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Olha, a exortação aqui é que nós sejamos servos uns dos outros. E a motivação de servirmos uns aos outros tem que ser o amor. O amor. Tem muitos que servem uns aos outros por causa do fator amizade, intimidade, que é forte, ou visando mais tarde ser beneficiado, ou cobrar. Irmãos, biblicamente, nós devemos servir uns aos outros motivados tão somente pelo sentimento do amor. Jesus Cristo se humilhou e veio para servir a nós, motivados pelo amor que ele tinha e tem no seu coração pelos seus. Foi o amor de Deus. João 3,16 nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus foi o principal motivador pelo qual ele mandou o seu Filho até nós. E esse amor de Jesus, irmãos, ele é um exemplo para que eu e você nos mobilizemos no serviço de uns para com os outros. E o amor deve ser a motivação maior. E eu quero dizer que não é nem para acrescentar ao nosso galardão que nós fazemos de uns para com os outros ou para com o próximo de forma geral. Nós devemos agir motivados pelo amor. Nem por galardão, para aumento de grau de galardão, nem para ser visto, nem para que tenhamos saldo de crédito para com alguém. Alguém diz assim: não, você me serviu, então eu sou devedor para com você. Eu sei que esse reconhecimento nós devemos ter de uns para com os outros, faz parte. Mas quando o assunto é servir, a nossa motivação deve ser, acima de tudo, o amor. Que é isso que nós aprendemos pela palavra de Deus. Então, guarde isso aí. Gálatas capítulo 5, versículo de número 13, é um endosso que nós queremos dar para você. Vamos caminhar para o final, pensando o seguinte: sobre as suas influências. As influências do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, sobre a igreja dele. Primeiramente, nós devemos reconhecer, irmãos, que a influência de Cristo como Senhor, ela é soberana. A influência de Cristo, ela exerce seu domínio e poder sobre tudo e todos. Infelizmente, não deu para a gente publicar uma palavra sobre a soberania de Deus. Não teve como. Mas está guardado esse estudo. Oportunamente, a gente tem uma fala sobre a soberania de Deus. Mas naquele estudo, irmãos, nós evidenciamos e mostramos para os irmãos que a soberania de Deus, ela prescruta todos os caminhos e todos os sentidos dos homens. Não existe nada que fuja ao controle universal de Deus. E não só no sentido universal, mas pessoalmente nós observamos que Cristo, com as suas ações, ele exerce influência na vida pessoal de cada um de nós. E quando ele exerce essa influência pessoal em nossas vidas, irmãos, três coisas não podem ser esquecidas por mim e por você.
A influência pessoal do senhorio de Cristo na vida dos homens ou em nossas vidas, elas nos chama a três coisas que não podem ser esquecidas de forma alguma. Quando Cristo nos influencia pessoalmente como Senhor, Ele nos leva primeiramente a negarmos o que nós somos. Essa é a primeira marca dos verdadeiros discípulos de Jesus, daqueles que o reconhecem como Senhor da sua vida. Negar a si mesmo. Quem quiser me seguir, disse Jesus, lá em Lucas capítulo 9. Negue-se a si mesmo. Segunda coisa, quem quiser reconhecer o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida, tem que estar disposto, se for o caso, a sofrer e até renunciar à sua vida por esse Senhor da sua vida. Sabe, irmãos, eu estou assistindo uma série chamada A Ressurreição. Parece ter algo relacionado com o cristianismo, mas não é. É a grande expansão do islamismo. Esses dias, se você puder e tiver acesso, assista essa série. É longa, demorada, mas é interessante porque nós aprendemos muitas coisas relacionadas ao cristianismo, às disputas de territórios e domínios políticos envolvendo os turcomanos, envolvendo o islamismo, envolvendo os chamados templários, que tinham a capa de cristãos, e por aí vai. É uma série muito interessante que nós aprendemos muitas coisas importantes. Muitas coisas importantes. Mas uma delas que nós observamos nas diversas falas dos atores e atrizes é que eles sempre juram lealdade aos seus líderes. Se possível, até a própria vida. Eles dizem que estão dispostos a dar a vida uns pelos outros e pelos seus líderes. Essa cultura e esse sentimento, irmãos, é um sentimento também expressado por aqueles que devem e que querem seguir ao Senhor Jesus Cristo. Dar a sua própria vida. Jesus Cristo disse: quem quiser ser os meus discípulos, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse seguir, irmãos, representa perseverança, fidelidade, foco naquilo, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Perseverança. Então, aqueles que têm essa compreensão do senhorio de Cristo sobre as suas vidas, não pode esquecer isso. E, por fim, tem como consolação e como bênção da parte desse Senhor, que é Senhor de tudo e de todos, a exaltação. Colossenses capítulo 2, versículo 15, nos fala uma coisa interessante. Eu quero deixar esse texto como sendo o texto final para os queridos irmãos guardarem em seus corações essa palavra. Colossenses capítulo 2, versículo 15, nos diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Olha, irmãos, a humilhação de Jesus, desse Senhor, Senhor dos Senhores, a humilhação de Jesus, no início, ela teve e tem como propósito, irmãos, levar o triunfo, a exaltação. E eu quero que você saia desta manhã com a nossa fala de estudo bíblico dominical pensando nisso. A vida do cristão pode aparentemente ser só de humilhação, mas não é. A maior promessa que nós temos é a glorificação e a exaltação, que em tese ou em outras palavras representa, irmãos, o triunfo final da sua igreja e daqueles que foram humilhados por serem fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a forma mais correta de se dizer aos ídolos dos nossos corações de que
Por mais que eles tentem nos humilhar nas diversas questões dessa vida, Cristo, sendo entronizado como Senhor dos nossos corações, de nossas vidas, o lugar da exaltação em nós sempre será dele, de Cristo. E não dos ídolos que tenazmente, que diariamente nos tenta para roubar o nosso coração e a nossa vida de serviço. Meus irmãos, que nesta manhã eu e você possamos compreender que o senhorio de Cristo passa por essa perspectiva de que nós não fomos chamados para vivermos apenas uma vida de humilhação. Não. E se assim estamos nesse estado atualmente, com certeza o segundo estado se aproxima de cada um de nós. Pois a Bíblia diz claramente, aqueles que se humilham serão exaltados. E só pode haver glorificação, irmãos, se nós entendermos que tudo começou com a nossa humilhação. A exaltação de Cristo, ela iniciou com a sua humilhação. E o seu exemplo em tudo foi para dizer que nós devemos seguir os seus passos, porque o final de tudo é a exaltação, a recompensa e o triunfo vindo da parte desse Senhor, que tudo pode e tudo faz por nós. Então fica aqui o nosso estudo, nossa fala, para que você não esqueça desse assunto que é tão importante. Procure sempre lembrar que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, da minha e da sua vida. Que por mais que estejamos passando dificuldades e sofrimento atualmente, no final é triunfo, é glória e é bênção eterna para a vida daqueles que o têm como Senhor de suas vidas e vivem como servos desse Senhor soberano e todo-poderoso. Eu quero orar nesse momento pela sua vida, para que você tenha sido alimentado com essa conversa, com esse ensino sobre o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos e eu quero orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Louvamos, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estudar um pouco mais a Tua Palavra, sobretudo esse assunto que é por demais necessário e importante às nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, para que vejamos o Senhor como nosso Senhor e que vivamos como servos fiéis. Assim nós oramos, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Abençoa o coração da tua igreja e todos aqueles que nos acompanham nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, nós louvamos a Deus, agradecemos pela presença de todos, pelo acompanhar aqui a nossa live, nossa conversa de estudo bíblico em escola dominical. Deus abençoe o coração de cada irmão, cada irmã, os membros da nossa igreja. Continuemos, irmãos, perseverando, orando uns pelos outros e tendo paciência. No tempo certo, Deus nos levará de volta ao templo, à sua casa, para continuarmos alimentando nossa fé, aquecendo nossa comunhão pessoalmente. E vamos aproveitar esse bom tempo, a gente pode dizer um bom tempo ao mesmo tempo, que Deus tem nos favorecido com a oportunidade de revermos muitas coisas, cuidarmos de algo que talvez estivesse sendo descuidado. Que coisa maravilhosa, ter um tempo mais intenso, né, para cuidarmos de tantas coisas que precisavam ser melhor cuidadas e, acima de tudo, continuarmos estudando, aprendendo a palavra de Deus, nos alimentando pelos canais virtuais também, das diversas ricas postagens que dia a dia nós observamos que está disponível nas redes sociais aí, pela internet. Graças a Deus, porque vivemos um tempo de privilégio. Então, Deus abençoe a vida dos nossos queridos irmãos aí que têm nos acompanhado. Olha aí, muitos irmãos nós temos observado aí, né, que têm nos acompanhado. Moisés, Gilson da congregação, Magali, Fernanda Liro, olha, muitos irmãos aí que têm nos acompanhado, né?
Geisa, que bênção. Deus abençoe o coração de todos esses nossos irmãos. Não vou citar o nome de todos por questão de tempo, mas a nossa palavra aqui é que continuemos juntos orando, estudando a palavra e revendo os ensinos que são preciosos às nossas vidas. Deus abençoe os queridos irmãos todos. Lembrando que logo mais à noite, às 19h30, nós temos essa live especial sobre a família com o pastor Eudes. Então, de agora em diante, até terminar esse mês de maio, que é o mês da família, nós teremos momentos especiais com pastores especialmente convidados para nos abençoar com estudos, com mensagens, com falas maravilhosas sobre a família. Então, convido você a estar sintonizado no nosso Facebook, nos canais virtuais da nossa igreja, para que você seja abençoado. Mais uma vez, reforçamos a todos. Vamos, na medida do possível, irmãos, participarmos e incentivarmos uns aos outros, as crianças, adolescentes, jovens e todos, para que estejamos, na medida do possível, envolvidos, né, com o que é postado, com o que é feito nos canais virtuais da nossa igreja, como forma de estudo, de edificação na palavra de Deus e de culto. Deus abençoe nossa manhã, nossa tarde e logo mais à noite, se Deus quiser. Esperamos que dê tudo certo para iniciarmos, para o pastor Eudes trazer uma palavra abençoada, iniciando assim as comemorações finalizando os estudos relacionados ao mês da família, ao mês do lar. Deus abençoe, vamos continuar orando por cada um de nós e cuidando da vida de cada um aos pés de Cristo. Olha, para eu não esquecer, oremos pela nossa congregação do N6, que Deus abençoe e fortaleça a nossa congregação, cada irmão e irmã e pessoas que ali congregam, tá certo? Para que continue firme e forte. Oremos pelos nossos oficiais, nós evangelistas, Josué, os presbíteros, diáconos, tá? Oremos pelos departamentos da igreja, ministérios, enfermos da nossa igreja precisam das nossas orações. Não esqueça disso. Bem como outros irmãos e amigos que precisam das nossas orações, como a irmã Edith, a mãe de nossa irmã Denise, o irmão Zé Matias, orar por consolação, a família da nossa irmã Helena, da congregação do N6, que perdeu seu pai no dia de ontem. Vamos orar por Juninho, Everaldo Júnior, foi membro da nossa igreja. Então, que Deus nos abençoe, para que possamos estar orando por esses amados irmãos e outros que eu não mencionei aqui, me perdoe, mas que Deus, que conhece todas as coisas, possa nos abençoar em tudo. Até mais, e Deus abençoe a todos nós.